Deixa eu começar já dizendo para vocês algumas das primícias, algumas das bases que um psicólogo como profissional ele tem que ter diante de uma pessoa que o procura, de um cliente, de um paciente. Uma das coisas principais que um bom psicólogo precisa ter, além de todo o seu conhecimento teórico, ele precisa ter algumas atitudes. E uma das atitudes principais é, primeiro, entender que cada pessoa, cada ser humano, ele tem um ritmo próprio. Ele funciona de uma maneira muito específica, muito própria, e que não é possível comparar com outra pessoa. Cada um tem o seu jeito de ser, certo? Outra coisa importante é que a paciência que o profissional tem que ter em função do ritmo daquele suposto paciente é fundamental para a compreensão do mesmo. Então, veja só, Nádia, esse texto, ele nos diz algumas palavras muito importantes. Primeiro, Satanás, por milhares de anos, ele tem estado a fazer experiências com as características da mente humana. Então, veja só, ele não ficou 5 minutos observando e analisando o comportamento do ser humano, e lembrando que desde o princípio, né, Adão e Eva e todos os seus descendentes, foram milhares de anos de análise, de estudo e de observação do comportamento humano, seus desdobramentos, para que ele conseguisse compreender o funcionamento e a estrutura emocional do ser humano. Existem padrões, por mais que somos subjetivos, o comportamento ele tem um certo, em alguns aspectos, certos padrões. Então, veja, nós podemos dizer que, em primeira instância, o primeiro analista comportamental, eu não vou chamá-lo de psicólogo, tá? Não vou fazer isso para não denegrir, né, a minha categoria. Mas entendam demais. Que, né, não vou dar esse título não, viu? Não. Mas o primeiro analista comportamental do ser humano, na sua estrutura psicológica e física também, foi ele, sem dúvida alguma, né? E aí, pegando a base da experiência como profissional, né, esse ano agora, final do ano, eu completo 20 anos de profissional, 20 anos, graças a Deus. Você percebe que quando você está em contato com um paciente, conforme vai passando o desenvolvimento da psicoterapia, você vai conseguindo mais claramente compreender o funcionamento daquele paciente. E a terapia, às vezes, se estende por alguns meses, em alguns casos, por alguns anos. Enfim, ela tem um começo, um meio e um fim. Agora, imagina um ser que ficou e teve condições e tem condições de, por milhares de anos, observar como funciona o ser humano, como funciona o seu desdobramento e a sua estrutura emocional. Então, só por isso, nós temos que compreender que ele é, sem dúvida alguma, um expert no comportamento humano. Não tem como negar ou negligenciar isso. Ele realmente é um grande especialista na observação do comportamento humano. Então, isso só nos aponta a seriedade desse escrito, dessa orientação, eu diria até dessa advertência que Ellen White nos colocou já no início do capítulo 3.